Patriotas brasileiros. Nos corredores úmidos de Brasília e sob o céu cinzento de um Brasil que mais parece cenário de tragédia grega do que capital de uma república, a mais recente semana de política nacional ofereceu ao público conservador um espelho paradoxal. De um lado, manifestações de rua carregadas de sentimento patriótico e crítica institucional. Do outro, um governo que parece cada vez mais distante das reais preocupações do cidadão comum, atolado em escândalos, gastos e suspeitas que corroem a confiança pública. O protagonista dessa narrativa, por ora, chama-se Nicolas Ferreira, deputado federal pelo PL, cuja caminhada pela liberdade virou episódio emblemático da tensão política atual. Partindo de Paracatu, em Minas Gerais, Nicolas percorreu a pé cerca de 240 quilômetros até Brasília em um gesto simbólico de oposição ao que ele e seus seguidores definem como uma judicialização extrema da política brasileira. A caminhada, além de esforço físico, foi um manifesto de indignação, não contra a democracia, insistiu o parlamentar, mas contra a percepção de que a democracia está contaminada por decisões monocráticas que, segundo ele, ultrapassam os limites da jurisdição e se transformam em arbítrio. Quando finalmente chegou à Praça do Cruzeiro no último domingo de janeiro, sob uma chuva forte que culminou em um incidente climático, Nicolas subiu ao carro de som e disparou uma frase curta, mas explosiva. Moraes, o Brasil não tem medo de você. Essa declaração, carregada de provocação, não apenas resumiu o sentimento dos manifestantes ali presentes, mas, para muitos na direita, simbolizou uma ruptura com o medo que teria sido imposto pelo ambiente judiciário e midiático nos últimos anos. Essa não foi uma crítica técnica, mas um grito direto contra a figura do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e contra a ideia de que o cidadão deveria se submeter silenciosamente a um Estado percebido como vertical e intimidatório. O ato daquele domingo não se restringiu a palavras. Uma descarga elétrica atingiu manifestantes que aguardavam a chegada do deputado, ferindo dezenas de pessoas em um cenário que misturou dramaticidade e simbolismo. Enquanto a grande imprensa fixava-se no incidente e o tratava como motivo de manchete sensacionalista, o tom dominante entre apoiadores do movimento foi de solidariedade mútua e de crítica à cobertura midiática. Nicolas, de chinelo nos pés e mancando após os dias de caminhada, fez questão de visitar pessoalmente os feridos no hospital de base do Distrito Federal, cumprimentou profissionais, encontrou apoiadores e explicou que se tratou de um episódio climático, algo que foge ao controle humano, longe de qualquer irresponsabilidade organizacional. O atendimento médico garantiu que nenhum dos internados estava em estado grave, o que desmontou narrativas alarmistas que circularam nas primeiras horas após o fato. Esse gesto, simples na superfície, mas carregado de significado prático, expôs a diferença entre líderes que protestam e líderes que apenas discursam. Ao contrário de muitas figuras públicas que só aparecem em palanque quando as câmeras estão ligadas, Nicolas foi ao encontro dos seus. A visita, sem ensaio, sem roteiro, sem holofotes técnicos, virou símbolo de proximidade com a base popular, um tipo de narrativa que, para muitos conservadores, tem sido escassa no debate político contemporâneo. Mas o ato de Brasília foi apenas uma parte do mosaico de manifestações que vem ocorrendo em todo o país. Em São Paulo, naquela que já é uma tradição das ruas, manifestantes bolsonaristas ocuparam a Avenida Paulista para exigir não apenas o fim da perseguição política, mas também para pedir prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, atualmente sob regimes restritivos decretados pelo Judiciário. A pauta é clara. Não se trata apenas de apoio a um ex-presidente, mas de contestação à lógica punitiva que tem marcado decisões judiciais posteriores às eleições de 2022, e especialmente após os episódios de 8 de janeiro de 2023. O ato na Paulista, por sua vez, teve um tom de massa que transcende a mera crítica institucional.
Ele representa uma inquietação coletiva, um grito de liberdade e justiça, num contexto em que muitos simpatizantes da direita acreditam que as regras do jogo foram alteradas de forma arbitrária por determinados segmentos do judiciário e do sistema político. Manifestantes não pedem apenas mudanças de políticas públicas, pedem uma reconfiguração de valores, um retorno à liberdade de expressão e à justiça igual para todos, independentemente de posicionamento político. Essas manifestações de rua, sejam em Brasília ou em São Paulo, não surgem do nada. Elas são reflexo de um acúmulo de frustrações e de uma percepção muito clara entre seus participantes, a de que há um viés de perseguição política em função de posições ideológicas. O discurso de Nicolas é claro nesse sentido. Ele não está pedindo golpe, nem rompimento institucional. Está antes pedindo que a população desperte para o que ele chama de um pesadelo terrível, no qual decisões unilaterais, decretos judiciais e uma postura agressiva do Estado, segundo sua visão, colocam em risco a convivência política democrática. Enquanto isso, no plano administrativo e executivo do país, o governo Lula acumula recordes que chocam qualquer brasileiro preocupado com a responsabilidade fiscal. Levantamentos recentes apontam que somente com viagens a serviço, o Executivo Federal gastou cerca de 7 bilhões de reais nos 3 primeiros anos do mandato atual. Esse montante inclui passagens, diárias, hospedagens e deslocamentos de secretários, ministros e equipes de governo em uma escala que muitos consideram absurda diante de um cenário econômico ainda frágil e de prioridades sociais que clamam por investimentos diretos. O gasto expressivo em viagens oficiais, apesar de defenderem que faz parte de missões institucionais, soa como prova de um desencontro entre discurso e prática. Enquanto se fala em austeridade e foco nas necessidades do povo, uma fatia considerável do dinheiro público é consumida em deslocamentos e cerimônias protocolárias. O contraste se acentua ainda mais quando se lembra que boa parte das críticas, especialmente de setores da direita, às administrações petistas anteriores, incidiam justamente sobre supostos maus usos de recursos públicos, privilégios e uma elite política que vive em outra realidade. Eis que, no terceiro mandato de Lula, a mesma velha política ressurgiu com vigor redobrado. Altos gastos, viagens frequentes e uma gestão que parece mais preocupada com símbolos de poder do que com resultados palpáveis na vida dos brasileiros. Se isso não fosse suficiente para alimentar o sentimento de indignação na opinião pública, surgem ainda episódios que evocam a velha política dos bastidores e os conluios entre poder público e interesses privados. Uma reportagem recente revelou que uma ex-nora do presidente Lula e um ex-sócio de seu filho Fábio Luiz Lula da Silva, o chamado Lulinha, apareceram em registros de acesso ao Palácio da Planalto dezenas de vezes entre 2023 e 2025, em encontros que constam apenas nas portarias do prédio, sem agendas oficiais, levantando suspeitas sobre a atuação desses indivíduos como lobistas para interesses particulares junto ao governo. As movimentações são investigadas pela Polícia Federal no âmbito de uma operação anticorrupção e incluem transferências e pagamentos que, segundo as apurações, somaram valores significativos ao longo do período. Esse tipo de conexão entre pessoas ligadas à família presidencial e empresários interessados em influenciar decisões governamentais não é algo que se explica facilmente como visitas informais ou mera coincidência. Para a direita, que defende transparência, meritocracia e ética na administração pública, a constatação de que pessoas sem cargo oficial frequentaram o coração do poder federal em nome de interesses privados soa alarmante e confirma um padrão que muitos acreditavam ter sido superado. E para completar o quadro de polêmica envolvendo figuras do entorno do executivo, há ainda a história envolvendo o Banco Master, uma instituição financeira que teria contratado Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, por cerca de R$ 1 milhão por mês, em uma consultoria estratégica articulada por lideranças do governo.
Essa contratação ocorreu em um momento em que o banco enfrentava dificuldades e negociações sensíveis, o que levanta questionamentos sobre o papel de ex-autoridades na facilitação de interesses privados, especialmente quando isso envolve nomes com trânsito privilegiado junto a setores do Estado. O aparente entrelaçamento entre poder político e interesses corporativos, a utilização de recursos públicos em níveis astronômicos e a percepção de perseguição política em decisões judiciais alimentam um caldo cultural de insatisfação que se reflete nas ruas. Bolsões de apoiadores não se reúnem apenas por causa de slogans ou figuras carismáticas. Eles se reúnem porque veem, em cada um desses episódios, indícios de que a normalidade institucional foi corroída por práticas que se afastam da equidade, dos princípios republicanos e do senso comum de justiça. Voltando ao discurso de Nicolas Ferreira, o que mais chama a atenção não é apenas a frase "Moraes, o Brasil não tem medo de você". É o fato de que essa declaração encontrou eco em milhares de vozes. Esse grito não foi apenas contra um ministro ou contra uma instituição específica, foi um grito contra a sensação de domínio cultural e judicial que muitos sentem como pressão constante. Não se trata de negar a autoridade das instituições, mas de reclamar que sua aplicação tem sido enviesada de tal forma que parece ignorar o senso de justiça de milhões de brasileiros. O Brasil de 2026 parece estar em um ponto de inflexão. Não é simplesmente um embate entre esquerda e direita, como nas décadas passadas. Trata-se de uma disputa pelo significado de liberdade, pelo papel do Estado, pela legitimidade das instituições e pela capacidade do cidadão comum sentir que seu voto, sua voz e sua dignidade têm lugar no palco político. Essa disputa ocorre tanto nas redes sociais quanto nas ruas, nas cortes e nos gabinetes. As manifestações de rua, sejam as marchas de Brasília, os protestos na Paulista ou outros atos que se espalham pelo país, não são meros eventos isolados. São sintomas de um Brasil que se recusa a viver sob o peso do medo institucionalizado, que questiona gastos públicos injustificáveis, que reage contra a politização do judiciário e que vê com desconfiança a proximidade entre política e interesses privados. Nesse cenário, o patriotismo não é apenas um slogan, é um instrumento de crítica política e social. Chamar o Brasil de não ter medo é, na prática, afirmar que o povo comum ainda se reconhece como soberano, mesmo quando percebe que instituições e elites tentam monopolizar determinada narrativa sobre justiça, ordem e poder. O Brasil que acorda para si mesmo não é um Brasil homogêneo, ele é plural, contraditório e carregado de tensões. Mas a sua existência nas ruas e nas vozes que clamam por justiça, transparência e liberdade é inegável. Se há algo que une a direita neste momento, é a sensação de que a velha política voltou, não como debate de ideias, mas como prática institucionalizada de favorecimentos, privilégios e um senso de impunidade que se alastra pelos corredores de Brasília. E isso, no fim das contas, é o que está realmente em jogo. Não apenas quem está no poder, mas como o poder opera e se ele ainda está a serviço da nação ou de interesses que parecem cada vez mais distantes da vida do cidadão comum. O Brasil pode até ser um país dividido, mas não é um país amedrontado. E, ironicamente, isso pode ser a maior ameaça ao establishment que apostava na domesticação política da nação.